Saudações a todos e todas, quilombolas e simpatizantes. Dando continuidade ao mini curso Mosaicos Culturais em Territórios Quilombolas do Mato Dentro, parte integrante da websérie Turismo Quilombola, projeto Travessia Quilombola. Nosso último encontro, nós embarcamos na viagem na nave do tempo, a Terra. Nós mostramos como a Terra é uma máquina do tempo que nos conta a sua história através das camadas. E essas camadas são estudadas por diferentes áreas do conhecimento científico, que correspondem à nossa viagem, aos nossos pontos, às nossas estações de parada. Então a nossa primeira estação foi a geologia, onde que nós aí ilustramos aspectos de formação dessa paisagem ancestral. Em seguida, nós nos dirigimos à segunda estação, a estação da arqueologia, onde nós destacamos aí os aspectos relacionados à ocupação humana. E agora, nesse momento, nós vamos entrar na terceira estação aí da nossa nave, dessa grande viagem, da nossa nave do Tempo Terra, que é a história. E aí nós estamos nos aproximando de um período mais recente. Então, nessa medida que nós nos aproximamos do presente, vai aumentando esse reconhecimento nessa história por parte dos envolvidos. Então, essa terceira parada, que nós estamos chamando aqui, terceira estação, desembarque da nave do Tempo Terra, é a história. Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns estudos que vão nos ajudar aí a ajustar essa lente e perceber aí detalhes e minúcias aí dos territórios quilombolas do Mato Dentro. Então, nessa terceira estação, nós vamos abordar aqui o genocídio indígena Botocudo e a diáspora africana. É uma estação turbulenta, muito agito, muita violência, né? E aí uma outra coisa muito legal dessa estação é que enquanto que está lá o geólogo mexendo nas rochas, o arqueólogo nos materiais, aqui o estudo ele pode contar também com outras fontes de conhecimento. A gente tem aí a escrita, né, os documentos, nós temos fotos, nós temos imagens, nós temos mapas, né? Então já estamos falando aí de história, de geografia, de cartografia. Nós temos a própria etnografia, nós temos, ou seja, antropologia, o método etnográfico. Temos aí, inclusive, já fizemos aí a etnografia dos quintais de Três Barras, Buraco, Cubas, Candeias, e a fonte da antropologia, né, que é super importante no trabalho, você ter essa dimensão. E a própria questão da oralidade, a questão da memória e da oralidade, a oralidade daria um curso, só a oralidade daria um curso inteiro, né? Ela coloca que a sensorialidade, né, que é o afeto, as sensações, e além desses que já contavam, né, que são os materiais, por exemplo, do arqueólogo. O arqueólogo trabalha com esses materiais, que são as ferramentas, né, os vestígios, sementes. Ele trabalha também com estruturas, por exemplo, no período histórico, aí nós vamos ter aí, as estruturas edificadas, né, e também ele trabalha com a análise da paisagem. Por exemplo, a questão da região da Torre de Três Barras, a questão lá de um sítio arqueológico relacionado com o campesinato negro em Terras Altas, o campesinato em Terras Altas. E a questão, por exemplo, dos documentos, falei do caderninho de Sojeca, onde andará, perguntei sobre as machadinhas, e o caderninho de Sojeca, onde andará. Então, todas essas fontes nos ajudam a compreender melhor essa questão da ocupação territorial. E aí temos aí dois momentos, né, que definem essa estação, que é o genocídio e rota de fuga dos Botocudos, né, que é uma história de violência, que a presença deles aqui na cidade foi registrada por vários historiadores. Inicialmente eles foram classificados, né, como pertencentes à nação Macro-G, aos Crens, Guerens, depois relacionados aos Amorés, mas depois eles foram todos colocados assim dentro de uma classificação como botocudos, né, devido ao uso de botox, né, e que são os adereços corporais. Aí o pessoal da juventude que tá achando que piso é novo, dessa coisa antiga, né, os pisos, os botox, os tembetas também, né, que mais antigos, materiais como osso,
madeira, usados nesses adereços. Isso, o pessoal que chegou aqui, o colonizador horrorizou, né? Ele suou, invasou, imagina o senso estético do colonizador, acostumado com aqueles palácios, com aquelas cortes europeias, aquelas perucas brancas. E uma outra coisa que incomodou muito foi o nomadismo, né? O pessoal, sermovência, né? Esses índios, eles eram nômades, se moviam muito pelo território. E o colonizador ele precisava de fixar de populações sedentárias que materializassem, consolidassem a colonização. Então criou-se essa visão preconceituosa, né? Baseada até na corporeidade, na aparência física, a sensação, né? Hoje você tem, por exemplo, com relação ao punk, né? De estranhamento, né? Que é diferente. Então essa relação com o diferente por parte do colonizador deu origem aí à ideia de que eles seriam selvagens, né? Só que não são todos, né? Tem um historiador, na verdade um naturalista, né? Que é o Saint-Hilaire, estudou muitas plantas. Ele é muito usado em grandes programas de turismo, estudam muito ele para implementar programas. Tem até a trilha Estrada de Saint-Hilaire, né? Agora que pega aqui uma parte de Conceição. Ele tinha um guia que era indígena e o que ele destacou foi a doçura e a perfeição desse companheiro de viagem dele, né? E chegou até a compará-lo com os mongóis e alertou, inclusive, para que a corrupção desse caráter, a perda da natureza dos botocudos, quando eles se aproximavam dos modos de vida, dos hábitos dos brancos, né? Mas então são visões ideológicas. O que é de concreto é que houve uma dominação militar, né? Uma dominação bélica, e que ela também está relacionada com outras guerras, né? Guerras entre narrativas, entre visões ideológicas, né? E essa visão de associar o botucudo da selvageria, o objetivo dela foi exatamente, né? Exterminá-lo, né? Porque depois de classificá-lo como selvagem, esse termo botucudo passou a ser usado de forma geral a qualquer outro agrupamento, outra etnia que vivia nas matas e que não aceitava entregar o seu território para o invasor que estava chegando. Então, não precisava nem mais usar esses botoques, né? Passou a ser assim, vive na mata e não aceita integrar o seu território, então vamos para cima, que é os selvagens botocudos. Só que, mais uma vez, como eu falei, nas narrativas, né, nós temos uma pessoa muito importante aí, né? Teófilo Otoni, dá o nome de cidade lá do norte de Minas, mas ele atuou muito aqui, né? No Cerro, na questão do Vale de Quitinhonha, né? Do alto para o médio e para o baixo, né? Em direção ao Vale de Quitinhonha. E ele também destacou aí que não era assim uma coisa só, pelo contrário, ele falou da diversidade, ele falou de vários desses grupos, Macunis, Malalis, Machacalis, Aranaus, Baués, Biturunas, Jiporox, tem uns que tem uns nomes super difíceis, Nakninux, que veio da origem Nanuk. Então ele fala dessa fuga desses vários grupos em direção à expulsão deles da cordilheira, que é o termo que ele usa, né? Ele destaca a expulsão deles, a fuga pelo leste aí, a partir do Rio Santo Antônio, né? E destaca a diversidade, né? Então são as narrativas, né? A gente fala isso, né? No território é o jogo de força, uma disputa, né? E aí no caso da colonização, uma dominação bélica, ou seja, uma guerra e disputa bélica associada à guerra das narrativas. Mas essa guerra, para vocês terem ideia, ela atingiu uma dimensão tão ampla, pessoal, que ela foi decretada pelo rei na guerra aos botucudos, assim que ele pôs o pé no Brasil. Logo em 13 de maio de 1808, ele pôs um decreto, uma lei, declarando a guerra justa, autorizando o extermínio, o assassinato, né, e a escravização. Daí de onde a expulsão deles aí, através do Rio Santo Antônio. E aí, de novo, o Teófilo Otoni, né, que testemunhou isso tudo, ele fala dessa brutalidade, da selvageria, não do botucudo, mas do colonizador. Então, nas palavras dele mesmo, ele fala que esses traficantes, eles caçavam os indígenas como animais ferozes e que eles possuíam cães nessa caçada e que esses cães eles eram adestrados, que eles recebiam carne dos indígenas assassinados para comer, e que em represária esse padrão também de selvageria, os próprios botucudos também se deram antropofagia, né? Devorando todos que caíam em mãos. Então veja a brutalidade disso, né? Então, destacando aqui essas fontes escritas, né, sobre essa ocupação territorial e cultural aqui.
E aí também as fontes dos mapas, né, de geografia, os mapas históricos, né, do século XVIII, um mapa do Joaquim José da Rocha, ele mostra que aqui é onde foi criado o maior número de aldeias e guarnições, ou seja, de aparatos militares, na comarca do Cerro Frio, né, onde nós estávamos ligados naquela época, né? E também um mapa antigo aí do Caio de Miranda aí, mostrando que aqui tinha o maior número de quartéis de toda a capitania de Minas Gerais e também o maior número de índios não aldeados, né? Chamamos de gentios. E aí, às vezes, estou falando aqui da fonte histórica e da fonte do mapa, essa fonte histórica aí, como vimos, essas narrativas, né? Às vezes elas colocam o indígena como selvagem, bárbaro, e às vezes ela entra em conflito com outras fontes. Por exemplo, no caso aqui do que a gente chama de massacre de Conceição do Mato Dentro. O massacre ficou registrado na historiografia aí por um autor famoso que colocou aí os invasores na condição de vítima desses selvagens enfurecidos, ao passo que descendentes, né, atuais dos Botucudos, eles relembram mesmo o massacre aí como um genocídio mesmo desses indígenas, né? Que isso está presente na memória oral desses descendentes, né? Então nós temos uma entrevista aí dessa pessoa maravilhosa que é o Ayrton Krenak, que também reside aqui na Cordilheira, né? Falando sobre isso, né? Falando inclusive que eles não eram índios de beira de rio, né? Que eles moravam no sertão, mas que acabaram tendo que se refugiar nos rios devido à questão da expansão da fronteira agropecuária, mas que, por outro lado, também lá eles encontraram os garimpeiros, né? Quer dizer, eles não tinham para onde correr, corriam para o leste, né? E aí, mais uma vez, aí a fonte, né, da cartografia histórica, o mapa do caminho novo, com essa rota de fuga, diante dessa violência imposta pelo colonial, né? Então temos aí mapas, temos oralidades, temos fontes históricas e temos fotografia, porque o massacre continua, né? Ele não para, ele se estende no século XVIII, meados do século XVIII, pelo século XIX, né? Mas diante dessa bravura, dessa resistência, né? À escravização, ao roubo do seu território, né? Aí outras técnicas foram sendo desenvolvidas, né? Pelos invasores, né? Pelos colonizadores. Aí uma delas foi as técnicas de miscigenação. Não cabe aqui nem falar, né, que a questão mesmo da violência, né, sexual, né, estupros, né, ao lado desses genocídios, desses assassinatos, né, mas aí começaram a estimular essa miscigenação para formar essa mão de obra dessa fronteira agropecuária, agropastoril que foi se expandindo, né. E aí quem é que nunca ouviu falar aqui, né, pessoal? Os mais novos aí, aquela história, minha avó foi amansada no laço. Assim que você começa a dialogar sobre a história, sobre a memória, logo aparece essa frase, né? Minha avó foi amansada no laço. É a fonte oral aí, junto com a fotografia. Então, para fechar aqui a gira aí sobre esses povos, né? Falar aí, né? Que os seus descendentes atuais, né? Os buruns, né? Nas regiões continuaram a ser, né? Durante todo o século XIX, serem massacrados, mas que houve uma trégua aí interessante, chamadas medidas do Marechal Rondon, né? Metade do século XX. Quem nunca ouviu falar do projeto Rondon, né? A gente também, que faz muitos estudos por aí, o pessoal fala, passou um povo aqui uma época, que era o Marechal Rondon, mas depois voltou a guerra de novo. E para vocês terem ideia, algumas dessas famílias ficaram confinadas numa espécie de campo de concentração, acredite isso, um reformatório, colônia penal, na época da ditadura militar, 1964, 1985. Então a gente ficou conhecida aqui como Fazenda Carmésia, Fazenda Guarani, em Carmésia, aqui nas proximidades de Conceição do Mato Dentro, do lado aqui, né? Hoje ela é ocupada pelos Pataxós. Eles também foram colocados lá junto com outros grupos, né? Junto com os Botucudos, junto com os Machacalis. Total desrespeito à diversidade deles, né? Como solução agrária, no caso dos Pataxó, de um outro genocídio, que é a expulsão da aldeia mãe, né? Lá em Barra Velha, chamado Episódio Fogo de 51, pelos latifundiários, né? E aí a gente já teve aqui, falamos aqui do Chogang, né? Falamos da Cacique Janete, em encontros anteriores, né? Então lá hoje, né? Essa virou a aldeia deles, né? A gente lembra que a Comissão da Verdade, tudo que eu estou falando, gente, são documentos mesmo, estarrecedores aí da Comissão da Verdade, que mostra aí um desfile militar
a fotografia como fonte, ó, com indígenas que eram recrutados pelo próprio aparato militar para ser expostos para torturarem os seus irmãos e desfilarem com eles no pau de arara publicamente, entendeu? Perante a população aí, em desfile militar, ou seja, torturadores. Isso é super importante, pessoal, fazer essa conexão, né? Porque para combater a ignorância, né? E a ignorância associada à má fé de quem defende aí, quem ataca, na verdade, a democracia, né? A gente vive aí essa indústria de fake news, esse ódio, toda essa indústria do ódio, né? E a gente sabe aí o que nós recebemos aí, além dessa questão histórica, do sofrimento de várias famílias, né? Que não sabe até hoje o paradeiro dos seus filhos. É a questão que da década de 80, quando nós recebemos esse país, né? Com uma inflação exorbitante, com os bolsões de miséria e pobreza urbana, as favelas, com o poder paralelo, né? Diante da ausência do Estado. Então, a gente tem mais é que defender a democracia, porque a nossa linha do tempo, né, mostra aí a importância da Constituição de 88, né? Que é super importante aí lutar pelos direitos e pela democracia. E aí vamos seguindo aí, no próximo encontro nós vamos estar aí continuando nessa estação, mas já aí com outro capítulo dessa violência colonial, que foi a escravização dos africanos lá, o sequestro deles lá no território africano e a transporte forçado aqui pelo Brasil para trabalharem aí na condição da escravidão,